Fala, meus amigos do canal do Medeiros, vamos falar um pouquinho de mais um vexame do Botafogo, né? Quando eu falei no último vídeo para vocês aqui após a partida contra o São Paulo, que muito provavelmente o Botafogo tinha entrado num espiral de M, né? E aí eu vou evitar os palavrões aqui, né? Porque eu sei que tem muita gente aqui que me assiste, até criança que me assiste aqui, então eu vou evitar um pouquinho as palavras de baixo calão, né? E teve gente me alertando isso também no último vídeo, para evitar um pouco os palavrões, então vou tentar me controlar um pouco aqui, mas eu como torcedor, a minha vontade, acho que a vontade de todo torcedor era sair daqui xingando todo mundo, né? A gente entrou realmente numa situação em que, do jeito que tá, o caminho é piorar, né? O Botafogo começa a partida no céu, né? Entra em campo bem, surpreendendo o Mirassol. Aos 12 minutos faz 1-0 com o Savarino, aos 30 faz o segundo com o Cris Ramos, aos 39 faz o terceiro com o Montoro. E ali o Botafogo construía a sua vitória, que poderia dar um pouquinho de paz ao dia a dia do clube, recuperar a confiança dos jogadores, que estava abalada, né, depois de saída tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, e aí perde para o São Paulo não jogando bem. Tava tudo caminhando para isso. Mas o Botafogo é inacreditável, né? O Botafogo, às vezes, realmente, ele entra em colapso, né? Ele desliga o disjuntor. E aí, cara, bastou 33 segundos do segundo tempo para a gente ver a coisa desmoronar, né? O Danilo saiu no intervalo, 3-0, entrou o Nilton. Com 33 segundos, o Chico da Costa, o bom jogador do Mirassol, o Chico da Costa, faz o gol. E depois disso, o Botafogo simplesmente não voltou para o segundo tempo. Não voltou para o segundo tempo. Aos 12 minutos, o Gemes, zagueiro, fez o 3-2. Naquele momento ali, e aí vai a minha crítica ao David Ancelotti, naquele momento ali, né, os jogadores deram mole, beleza. Entraram desligados no segundo tempo, achando que já ganhou, tomaram um gol com 30 segundos. O técnico, na hora que tu toma o 3-1 com 30 segundos, meu amigo, se o time entra no segundo tempo dessa forma, pô, tomou um gol, você tem que observar os próximos 5 minutos, 5 a 10 minutos. Se você começar a tomar muita pressão, se você perceber que a coisa está começando a desandar, é óbvio que você, como treinador, você tem que começar a procurar soluções rápidas para não deixar a catástrofe acontecer. Para não deixar que a estratégia do treinador adversário se sobreponha. Porque com certeza depois de um 3-0, o Rafael Guanais foi pro tudo ou nada. Chegou no intervalo pro time dele e falou: olha, a gente não tem mais nada a perder porque já tá 3-0 pros caras. Então ele tentou ir pro tudo ou nada, com 33 segundos ele arruma um gol, coloca o Mirassol no jogo e o nosso treinador assiste desmoronar a situação e ele assiste de braços cruzados. Isso que irrita. É claro que tem muita culpa também dos atletas, é claro que tem muita culpa dos jogadores. Os jogadores entraram desligados, tomaram um gol mais uma vez de uma cobrança de lateral. Aos 33 segundos do segundo tempo, total situação de jogador entrar achando que já ganhou, porque fez 3-0 no primeiro tempo, entrou para o segundo tempo para cozinhar a partida, tomou logo um susto com 30 segundos. E aí 3-1 a partida. O que o treinador tem que fazer, gente? Olha só, calma aí, vamos observar. E o que a gente viu foi logo em seguida, depois do 3-1, o Mirassol começar a apertar o Botafogo começando a errar passe, o Botafogo não passava do meio de campo, tava na cara. Todo mundo que estava assistindo o jogo tava na cara que o Mirassol ia fazer mais um gol. E aí aos 12, o Gemes faz o 3-2. E o 3-2 desmoronou tudo. O que o treinador tinha que fazer? Ainda estava na frente com 3-2, muda o time.
Muda o time, ele só tinha feito uma substituição no intervalo. Bota mais 2 em campo, dá uma chacoalhada no time. Chama os capitães na beira de campo. Né? Chama o Marlon Freitas, chama o Alex Telles. Chama os capitães, os líderes do time. Chacoalha o time. Grita com o time na beira do campo. E aí é a minha principal crítica. O David Ancelotti assistiu a coisa desandar. Assistiu assim, ó. De braço cruzado, daquele jeitinho dele assim, ó. Ele só fica assim na beira do campo, ó. Assistiu, meus amigos. Ele assistiu a coisa desmoronar. Ele foi fazer uma substituição, depois da substituição do intervalo, que ainda estava 3-0, ele só foi fazer uma substituição colocando o Jefinho aos 35 do segundo tempo. Aos 35 do segundo tempo já estava 3-3 a partida. 3-3. Aí ele foi e botou o Jefinho no time e depois fez outra substituição. Ou seja, ele assistiu sem fazer absolutamente nada, tudo desmoronar. Tudo desmoronar. Assim, eu fiz um vídeo pro Instagram. No Instagram eu falei tudo com muita emoção ali, né? O jogo tinha acabado naquele momento, eu falei tudo com muita emoção. E agora aqui, com um pouco mais de calma, tentando trazer uma crítica mais construtiva, algo mais, né, analítico para vocês. O David Ancelotti, ele pode se tornar um grande treinador no futuro. Pode se tornar um grande treinador. Mas para isso, ele ainda vai tomar muita invertida de treinador melhor que ele no momento. Igual ele tomou algumas invertidas, até do Thiago Nunes, treinador da LDU, do Diniz, do Vasco. E hoje o Rafael Guanais, que é um treinador jovem, mas que se mostrou mais pronto que o David Ancelotti, mudou o time no intervalo e deu um nó tático no David Ancelotti, um nó. A estratégia do David Ancelotti para iniciar o jogo pegou o Guanais de surpresa, mas o grande treinador, dentro da partida, ele se reinventa e busca soluções. E isso falta ao David Ancelotti. Quando algum treinador faz uma mudança de estratégia no meio da partida, ele não consegue ter reação. Ele não consegue responder às ações do treinador adversário. Infelizmente. Ele é um treinador novo, é um treinador que vai aprender muito ainda. É um treinador que, sinceramente, de coração, não era para estar no Botafogo. Não era. É um treinador que deveria passar por clubes menores, né? Clubes de pouca expressão, clubes que têm uma pressão menor de ganhar títulos, de disputar lá em cima, para ele criar casca, para ele aprender, para ele, né? Mas não, o primeiro trabalho dele, até por conta do sobrenome Ancelotti que ele acabou indo para um clube igual ao Botafogo, que tem um dos maiores investimentos em reforços do Brasil, que a torcida está cobrando muito que o time ganhe jogos, que fique em cima na tabela, que continue ganhando títulos. E vem ainda de um 2024 maravilhoso, com o Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Então, o David Ancelotti não tem nenhuma casca para aguentar um Botafogo. Não tem, não tem. E eu duvido muito, de coração mesmo, eu duvido muito que ele tenha, assim, know-how, cara. Que ele tenha know-how no momento, que ele tenha hoje a experiência necessária para reanimar esse time, porque além das questões que o Botafogo tem problemas táticos e técnicos no momento, tem a questão mental. O time do Botafogo está totalmente desestabilizado. Quando o Botafogo toma o primeiro gol do Mirassol, o Botafogo acaba dentro da partida. Isso tudo por conta de aspectos psicológicos de um time que foi eliminado de todas as competições que disputou no ano. E para você recuperar um time desse, recuperar a parte anímica de um time desse, você precisa ser um grande treinador e um treinador muito bom de vestiário. Muito bom de vestiário. E a gente tem o David Ancelotti nesse momento, um treinador muito jovem, inexperiente e que está
tudo é uma novidade para ele. Tudo é uma novidade para ele. Então, assim, existe a culpa dos atletas, que tem a parcela de culpa, porque são jogadores ali também que são experientes, deveriam estar correspondendo, né? Principalmente a parte psicológica. Alex Telles é jogador experiente, o Marlon Freitas é jogador experiente, né? O Caio Pantaleão é jogador experiente, o Barbosa é experiente. Tem vários jogadores experientes ali. O Savarino é um jogador experiente. Esses jogadores deveriam estar correspondendo melhor dentro de campo e deveriam estar melhor psicologicamente. Então tem culpa dos jogadores. Agora, se o jogador olhar para o lado e não sentir a liderança de um treinador que vai puxar a parte anímica de novo para cima, o jogador sente falta de um capitão, de um líder, de um coach, né? E não vai ser o Marlon Freitas que vai fazer isso, porque ele é jogador. Apesar dele ter toda aquela questão de liderança do Marlon Freitas, isso tem que vir da comissão técnica. Então, sinceramente, meus amigos, hoje a gente teve na mão uma oportunidade de selar talvez uma paz, né? Tava 3-0, de selar uma paz ali na situação, né? Que estava ruim, e conseguiu piorar as coisas. Conseguiu piorar, infelizmente. Depois de ter feito 3-0, tomou um 3-3, só não tomou a virada para 4-3, que ia igualar o que aconteceu na época do Palmeiras, do Grêmio em 2023, por muita sorte. Por muita sorte não tomou uma virada esdrúxula do Mirassol dentro de casa. Ia ser mais vexatório ainda. Então, assim, acho muito difícil que o David Ancelotti consiga reanimar esses jogadores. Acho muito difícil. E o problema agora, meu amigo, é jogo de 3 em 3 dias, direto. Jogo. E do jeito que as coisas estão andando, é porrada atrás de porrada, derrota atrás de derrota, até o momento que ficar insustentável. Para o torcedor, para muita gente, já está insustentável. Não sei se para a diretoria e para o John Textor já chegou nesse ponto, mas me parece, assim como na época do Renato Paiva, eu alertei aqui a vocês que o Renato Paiva ia ser demitido por questão de tempo. Eu avisei isso aqui e acertei. Me parece que a gente está começando a chegar na situação do David Ancelotti, que a demissão também vai ser questão de tempo, tá? E o torcedor sofre, infelizmente. Sofre porque não aguenta mais ver o time perder, o time empatar, o time dar vexames e não aguenta mais ver esses jogadores abalados mentalmente. Vem logo 2023 nas nossas cabeças, né? Tudo que aconteceu naquela derrocada, parece que o time entrou de novo no espiral de M. Não vou repetir aqui, como eu disse no início, não vou falar o palavrão aqui. Mas está muito claro isso. O cenário é horroroso, não sei o que vai acontecer, mas realmente está difícil. Está difícil demais. Um abraço, até a próxima. Valeu. Vamos lá, calma aí. Muita gente vai falar assim, por que você falou do técnico, falou dos jogadores e não citou talvez o principal culpado? Diretoria, John Textor, né? Os jogadores e o treinador têm suas parcelas de culpa, mas, na minha opinião, 80% da culpa é de quem escolheu, de quem fez o planejamento, do Textor e de toda a diretoria. Então, se a gente tiver que culpar alguém e colocar pesos maiores, o maior peso, quem tem a maior parcela de culpa é quem escolheu o David Ancelotti, é quem montou esse time. Então, a culpa vem de cima, vem de quem escolheu, tá? Então, fica a minha crítica também ao topo, né? Não para falar que Medeiros só está criticando treinador e jogador. Acho sim que a maior parcela de culpa vem de cima e tomara que eles tenham a humildade de reconhecer isso. Um abraço, agora sim, até a próxima. Valeu!